Hora de conversar com Mônica Bergamo. O governo intensifica a pressão para evitar que o Congresso derrube o veto de Lula à saidinha de presos. A nossa percepção era de que esse jogo estava perdido, mas segundo você, tem jogo ainda, né, Mônica? Bom dia para você. Megali, bom dia a todos. Pois é, o governo luta ainda, porque sempre tem jogo no Congresso, né, Megali? Ainda mais agora que o Lula está intensificando aí as suas conversas, né? Conversou com o Arthur Lira, vai conversar com o Rodrigo Pacheco, enfim, e está vendo essa necessidade de um maior diálogo com o Congresso. O governo está intensificando essa pressão e essa negociação, e está buscando agora, o Megali, o apoio de bancadas estaduais com o argumento de que o fim das saidinhas, entre outras diversas consequências, pode fazer uma bomba relógio ser acionada para explodir no colo de governos estaduais. O governo está usando argumentos semelhantes ao que entidades especialistas no tema já usam, né, alertas que elas já fizeram. O Fórum Brasileiro de Segurança, por exemplo, que é composto por profissionais dessa área, que acompanham os índices de criminalidade no Brasil, que acompanham o que acontece no sistema prisional, eles dizem que o fim desse benefício pode gerar pressões e tensões difíceis de serem contidas pelos governos subnacionais, que são os governos estaduais, né? Os governos estaduais concentram a maior parte da gestão prisional no Brasil. Sabe quantos presídios, Megali, existem no Brasil? Presídios? 1.424. Rapaz. Unidades prisionais. Unidades prisionais. Sabe quantas unidades prisionais são administradas pelo governo federal? Pelo São Lula, 6? vamos dizer assim? 6, né? 6, não é isso? 5. Se não me engano. 5 ou 6. Aliás, todas construídas nos governos do PT, né? Exatamente. Que são os presídios de segurança máxima. Então, esse problema, apesar de passar pelo governo federal, ele é um problema dos estados, né? O problema da administração dos presídios. Então, o que eles alegam, esses especialistas e o governo? Antes mesmo, foi um dos argumentos usados pelo Lewandowski, quando ele foi convencer o Lula a vetar o fim desse benefício, a manter o benefício da saída temporária de presos para visitarem suas famílias. Um dos argumentos foi esse, quer dizer, um foi que a ditadura que fez isso, então o Lula ia ser pior que a ditadura, vamos dizer assim, ia retroceder para antes de quando essa lei das execuções penais, da execução penal existia. E o outro argumento era isso, quer dizer, você pode gerar uma tensão inédita nos presídios, como há muito tempo não se vê, e isso pode gerar rebeliões, revoltas, tentativas de fuga, ou seja, trazer intranquilidade aos presídios, né? Eles alegam também, esses especialistas e o próprio governo, que a enorme maioria dos presos, Megali, 95%, retornam para as prisões depois de visitarem os seus familiares em datas como Páscoa, são 5 datas, né? Páscoa, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais e Dias das Mães. Então, é sempre bom a gente repetir que quem tem direito à saída temporária são os presos que já estão no regime semiaberto, ou seja, se a questão é ter medo que eles fujam ou que eles cometam crime, eles já têm possibilidade de sair das suas... eles já não ficam o tempo todo no presídio. Agora, tirar deles, né, ou igualar esses presos que já cumpriram o sexto da pena, que têm bom comportamento, que já estão a caminho da liberdade, estão mais próximos da liberdade, e, acima de tudo, repetindo que tem bom comportamento, igualá-los a todos os outros, tirar deles a perspectiva de visitar a família, tirar deles essa expectativa, pode trazer tensão, sim, para os presídios, é o que diz o governo, é o que dizem os especialistas do Ministério da Justiça, é o que dizem organizações que trabalham com segurança pública. Portanto, essa medida, que é considerada uma medida inócua, que não vai melhorar a violência, mas que pode trazer alguma turbulência. Esses são os argumentos usados pelo governo para tentar manter esse veto. São muitos os vetos, né? Então, se quiserem mandar recado para o governo, que mandem por algum outro, derrubando algum outro veto. Mas o governo está diante de um desafio grande, porque são muitos os vetos que ele tem que tentar manter no Congresso, e esse é mais um deles, que tem mobilizado aí, especialmente o Ministério da Justiça, Megali. Mônica, I have a dream. Todo dia agora. Agora eu tô nessa. Agora comigo essa é a... Agora eu tô investindo nessa de jornalista sonhático. Mas o sonho, no caso, é que a gente discuta assuntos com um pouquinho mais de pragmatismo e com menos dogmas, né?
Por exemplo, se você fizer algumas ponderações a respeito do fim da saidinha, o cara não querer lacrar a conversa com você defende bandido, leva pra casa e fim de papo, né? A gente tá falando aqui, essa é uma medida que vai tornar o país mais seguro? Bom, então tô dentro. Ou ele vai tornar o país mais inseguro? Aí eu tô fora. A pessoa argumenta que vários países não possuem o Instituto da Saidinha. São países que estão entre os mais ricos do mundo, são países civilizados. Ok, mas esses países têm presídios dominados pelo crime organizado, por facções organizadas que muitas vezes são mais fortes que o próprio Estado? Não tem. Então a gente já parte de uma realidade diferente desses países. Esses presídios que já são uma panela de pressão, que possuem lá 40%, se não me engano, de pessoas que estão em prisão preventiva, ou seja, não foram julgadas, né, que tornam-se matéria-prima para o crime organizado, vão se tornar um perigo para a sociedade na resposta que darão a essas medidas que estão sendo tomadas em Brasília. Eu me lembro de 2006, da gente apavorado com aquele levante do PCC aqui em São Paulo, com atentados contra postos policiais, as ruas vazias, o comércio fechado, uma boataria. Isso é pior do que qualquer saidinha. Você lembra disso, Sheila? Uhum. Você lembra do que foi aquilo? Aquilo é pior do que qualquer saidinha de Natal. A gente pode ter aquilo de novo como resposta a essas medidas? Ah, mas o Estado não pode ficar refém do crime organizado. Concordo. Mas o Estado tem como não ficar refém do crime organizado nesse instante? O Estado tem como controlar um eventual levante de Comando Vermelho, de PCC e das várias facções espalhadas pelo Brasil? Tô sendo pragmático aqui, gente. A gente precisa se adaptar à nossa realidade. Uma medida que vai tornar a gente mais inseguro não pode contar com um apoio maciço sobre o argumento de você estar defendendo o bandido. Agora, eu tô defendendo a sociedade. Eu entendo. Por outro lado, eu compreendo também, alguns ouvintes estão escrevendo isso, e eu compreendo muito quando o argumento é o seguinte, desses 5% que não retornam, se um cometeu um homicídio, um apenas cometeu um homicídio, como é que você conversa com essa família? Né? É um argumento que precisa ser levado em consideração, sem dúvida nenhuma. Mas no caso de levantes em penitenciárias, claro, quantos homicídios poderemos ter? Quantas famílias, com quantas famílias a gente vai ter que conversar? Às vezes a nossa política tem que ser de contenção de danos. Por isso que eu tô falando aqui, menos dogmas e mais análise de dados. Eu só fiz questão de colocar esse argumento porque ele é muito frequente, acho que ele é muito válido e mostra quão profunda é essa discussão. Que ela não é uma discussão rasa, ela não é uma discussão fácil. Exato. Ela não é uma discussão fácil. Né? Aliás, não tem solução fácil para problemas complexos. Esse é um, né? Esse é um. E quando a gente olha para outros países, tem que pensar também nos programas de ressocialização dessas pessoas. Como é que eles são? Né? O que é que substitui saidinha em outros países? É acompanhamento? A gente vê muito em filme americano, o meu... agente da condicional, né? Eles têm um acompanhamento, os presos são monitorados, digamos assim, nesse período de ressocialização. Será que os outros presídios nos... Desculpe, fale. Imagina, Mônica. Será que os presídios em outras partes do mundo são como são aqui no Brasil, super lotados? Você sabia que aqui em São Paulo, até 4 anos atrás, os presos tomavam banho no inverno com água gelada, não tinha água quente para as pessoas tomarem banho. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, respondeu a uma ação da Defensoria Pública de São Paulo e falou, não, tem que colocar chuveiro quente, sim, nos presídios. Né? As pessoas não podem ser torturadas, gente. Elas não estão lá para... Não existe a pena de tomar banho frio no inverno. Né? A pena é de reclusão para a ressocialização. Sheila, só para a gente ponderar novamente... que presos que têm aqui em São Paulo, por exemplo, direito à saída temporária, eles já são do semiaberto. Se eles quiserem sair, fugir, matar uma família, eles já vão sair, fugir, matar uma família. Né? Então, é óbvio que esse argumento ele é muito, muito importante, e esse é o argumento que é tocante, que toca as pessoas. Bom, mas quando eles saem, eles podem matar alguém. Sim, mas eles já saem, eles já têm direito a trabalhar, eles têm que voltar. Eu também não tenho muita vaga de semiaberto, é bem confuso o sistema penitenciário brasileiro, mas o fato é que as oportunidades de fuga elas já existem, né? As oportunidades de cometer crime. O que o sistema tem que pensar em todos, o sistema tem que pensar, como diz o Megali, em algo que funcione, ele não pode pensar na exceção, ele tem que pensar no que funciona. E funciona você dar uma expectativa para aquela pessoa que está lá dentro de ressocialização, porque
queira você ou não, ela vai sair de lá depois que ela cumprir a pena dela. Ela pode sair melhor, ela pode sair pior. Por exemplo, a saída temporária, ela tem provisão, até eu perguntei para um especialista, eu falei, mas o que é a saída temporária, além de trabalhar e além de visitar a família? Que eles existe na lei lá, né, de execução penal, outras saídas para ressocialização. Ir à missa, por exemplo, né, fazer parte de um projeto comunitário, ou seja, recolocar essa pessoa aos poucos na vida social, porque ela vai voltar para a vida social. Ela pode voltar repentinamente e de forma selvagem, e ela pode voltar paulatinamente e ir se ressocializando, justamente para que ela não bate nenhuma família depois que ela sair do presídio novamente, para que ela não reincida no crime. Essa é a ideia e esse é o espírito da lei. Uma lei feita, repito, na ditadura militar. Quer dizer, no Figueiredo, onde tudo já estava sendo rediscutido, já se caminhava para a redemocratização, e se pensou numa lei para organizar a vida dos presos para que eles se ressocializem e voltem melhores para a sociedade. Porque eles vão voltar para a sociedade, querendo ou não. É isso. Mônica Bergamo volta com outros assuntos palpitantes amanhã, neste mesmo horário não. Um pouquinho. Bem mais cedo. Hoje foi a exceção. Mônica, boa terça-feira para você, até. Até.